Marcos capítulo 7 e versículo 14. Marcos capítulo 7, versículo 14. E diz assim: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me vós todos e compreendei. Não há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca dessa parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Irmãos, a mensagem de Jesus Cristo, que é trazida nesse momento através desse versículo, ela é bem simples de ser entendida. Existem algumas coisas na Bíblia que para aquela época era difícil de se entender. Às vezes a gente lê a palavra e a gente vê os discípulos, por exemplo, fazendo essa pergunta, uma pergunta tão simples e para nós tão fácil de entender, mas é uma novidade. Naquele tempo não se ouvia alguém pregando desse jeito, era como uma doutrina nova. Como por exemplo, quando Nicodemos chegou até Jesus Cristo e indagou a Jesus Cristo como é que ele faria para nascer de novo, sendo ele um homem grande. Se eu perguntar para qualquer um dos irmãos, ou até mesmo para uma criança aqui, o que significa esse texto, uma criança vai explicar, porque para nós hoje é algo muito fácil de ser compreendido. Assim como as perguntas de Nicodemos, as perguntas que os discípulos faziam a Jesus Cristo aqui nesse trecho também eram perguntas um pouco complicadas de serem respondidas por qualquer pessoa. Então Jesus Cristo, ele já sabia disso, por isso ele falou. Naquele tempo, irmãos, a comida era muito ligada à parte religiosa. O alimento era muito ligado à parte religiosa, até porque eram feitos sacrifícios, existiam alimentos proibidos de serem comidos, existiam a classe dos alimentos que eram considerados imundos, e existiam alguns alimentos que eram considerados normais, que poderiam comer naturalmente. Isso para os israelitas, e principalmente para os levitas, e especialmente para os sacerdotes. Então, irmãos, eles tinham a comida como algo muito ligado à religião que eles praticavam. Então, eles tinham essa preocupação em que o que alguém estava comendo se ia contaminar ou não. Existia uma preocupação que é diferente da que a gente tem hoje. Você chega em casa depois de ter trabalhado, depois de ter feito algo, sujado suas mãos, ou trazido alguma poeira, algum resquício de alguma coisa de fora da rua, e quando você chega em casa, você vai lá na pia e você lava as mãos, passa um sabão, para a sua mão ficar limpa. Qual é o seu propósito? Apenas não ficar com a mão suja.
para não o alimento não ficar sujo, contaminado. Mas naquele tempo não era assim. Eles tinham a preocupação de lavar as mãos, mas não por causa da sujeira, mas por conta de que se eles não lavassem a mão para pegar na comida ou para começar a comer, eles iam contaminar o espírito deles. Por isso Jesus Cristo explicou desse jeito: o que contamina não é o alimento que você coloca dentro. Claro que hoje tem muitas coisas que são ingeridas que não são alimentos. Jesus Cristo estava falando de alimento, ele disse: alimento não contamina. O alimento que você come, o que serve fica, o que não serve sai. Hoje existe uma classe que nem alimento a gente considera, não é alimento. Mas naquele tempo o entendimento deles relacionado ao alimento é que se eles se alimentassem mal, se eles se alimentassem de qualquer jeito, se eles não lavassem as mãos, o que aconteceria? Eles ficariam impuros, e teria que ser feito algum tipo de sacrifício para que eles pudessem ser purificados novamente. É como quando alguém comete algum erro, algum pecado, algum deslize, e ele chega diante de Jesus e diz: Jesus, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa porque eu fiz isso ou aquilo. Naquele tempo, talvez a oração dele seria assim: Pai, me perdoa porque eu não lavei as mãos antes de comer. Ou seja, eles se consideravam em pecado. Nessa oração talvez eles pudessem fazer, eles teriam que ir diante do sacerdote e pedir o sacrifício de alguma coisa, de algum animal, por pequeno que seja, para que eles pudessem ficar limpos. Então, quando Jesus Cristo praticava essas coisas, eles ficavam pasmados, admirados. Ele não lavou a mão, ele não fez isso, ele não fez aquilo, os discípulos dele não fazem isso ou aquilo. Então, irmãos, essa era a preocupação dos discípulos. E aí Jesus Cristo começa a falar algo que eles até aquele determinado momento, eles nunca tinham ouvido. Até então eles só ouviam falar nas sinagogas ou entre si, que eles tomassem cuidado quando fossem se alimentar. Mas não tinha aquela preocupação pela qual Jesus Cristo falou, quando ele disse uma novidade para eles: o que contamina o homem não é esse alimento que vocês estão preocupados, porque as mãos estão impuras, e vai passar para a comida, e da comida vai passar para o espírito. Vejam como isso é uma pura verdade. Quando Jesus Cristo trouxe a Pedro aquela visão do lençol e vários animais, e a voz disse assim: Pedro, come. Ele: não, isso tudo é impuro que você está mostrando aí, tudo isso era impuro. Talvez tivesse ali uma carne de porco, né? Outras carnes que para os israelitas eles não podiam comer. Então Pedro disse: não posso comer, isso é impuro. O que é que Pedro estava preocupado, mesmo depois de Jesus Cristo ter falado esse ensinamento? E agora Jesus já tinha subido e Pedro estava na missão dele, já tinha recebido o Espírito Santo de Deus, já tinham recebido o Espírito Santo de Deus, e agora Pedro ainda não entendia que o que contaminava não era a comida. Jesus Cristo tinha falado para eles, já tinha se passado um tempo, e agora Pedro ainda estava preocupado com as comidas. E quando Pedro diz: estes animais são impuros, eu não posso comer, o que é que Deus diz a Pedro? Como é que você pode chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? Aquilo que eu fiz para vocês? Então, irmãos, o que nós encontramos aqui são os discípulos preocupados, são os discípulos sem entender, porque Jesus fala: ouvi-me vós todos e compreendei nada fora do homem, que entrando nele
o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Quantas pessoas estão preocupadas com o que tem fora e vai vir para contaminar? Colocam ali as superstições em prática, como as plantas que são colocadas na frente, como símbolo de proteção, dentre outras coisas que o ser humano acredita que lá de fora vai vir e vai contaminá-lo. E agora, falando do alimento, então, como eu falei, Jesus Cristo traz uma novidade para eles, uma nova doutrina, e a mensagem era a seguinte: entrando nele, não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí agora, você imagina, Jesus estava falando para uma multidão, os discípulos andavam com Jesus Cristo continuamente. Jesus agora está reunido com eles, ele entrou na casa, os discípulos ali, um talvez cutucando o outro, eles se pergunta a ele, o que significa isso? Você imagina, se os discípulos que andavam com Jesus não estavam entendendo, e a multidão que Jesus tinha acabado de sair de perto, ninguém entendeu nada. Você sabia que isso acontece muitas vezes no nosso meio? A mensagem é pregada nos dias de culto, nos estudos, nas orações. A mensagem é pregada nos louvores. Às vezes eu estou louvando e não entendo a mensagem. São pregados, a Bíblia é ensinada, mas às vezes parece, irmãos, que o ouvido só tem uma passagem direta para chegar do outro lado. Parece que a pessoa está aqui, mas não está aqui. Eu não refiro exclusivamente à igreja aqui, mas de um modo geral. Se eu começar a falar e dizer assim, bênçãos, são bênçãos, Deus vai derramar bênçãos, amanhã vai ser o dia da sua vitória, amanhã Deus vai levantar uma bênção na tua vida, daqui a alguns dias. Mas a palavra, a doutrina e os ensinamentos, muitas vezes eu estou falando, ou algum irmão está falando aqui, alguma irmã, os louvores são cantados, mas quantos cristãos não praticam a verdade bíblica no dia a dia? Aí quando a gente muitas vezes faz uma pergunta baseada na Bíblia, você sabe o que significa isso? Muitas pessoas não sabem responder. Às vezes, com tanto tempo, às vezes chega em determinados locais, diante de outras pessoas, que não são conhecedores da palavra, e às vezes falam coisas que não existem na Bíblia. Mas o porquê disso, irmãos? Porque ouvem e não entendem, e não perguntam, e não buscam para aprender. A multidão foi embora e não perguntou nada a Jesus, mas os discípulos, eles tinham sede de aprender. Os discípulos, eles tinham vontade de entender o que era aquilo que Jesus Cristo falava. Eles tinham desejo, sede. E aí quando Jesus entra na casa, imediatamente eles chegam para Jesus e perguntam: Jesus, o que é que significa isso que o Senhor falou? Que você disse que o que contamina sai de dentro e não de fora. Para nós entendermos isso, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a forma que nós nos alimentamos, que é essa que Jesus Cristo está falando e que contamina o homem. Qual é? 2 membros do nosso corpo, 2 órgãos do nosso corpo, são os que fazem com que o homem aprenda
o que é bom ou o que é ruim, o que contamina ou o que o torna saudável. São os olhos e os ouvidos. Por quê? Os olhos e os ouvidos são um canal de entrada. É por onde entra todo o conhecimento do ser humano, entra por essas duas partes do corpo. Os olhos, o que você vê, a Bíblia diz que os olhos são a candeia da alma. O que é a alma? É o íntimo do homem. É o mais profundo, é onde ele adquire todo o entendimento. Você olha para algo, imediatamente você deduz alguma coisa. Você olha para alguma coisa e já imagina outra. Olha para lá, olha para alguém, já imagina quem seria aquela pessoa, se ela é boa, se é ruim. Tudo isso você faz o filtro pelos olhos. Então, através dos olhos, você alimenta a sua alma, o seu corpo, o seu interior. É através dos olhos. E o outro são os ouvidos. Antes de eu falar dos ouvidos, tem uma passagem na Bíblia que diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, será mau. Por quê? Porque aquilo que você vê é o que te contamina por dentro. Mas por que Jesus fala que é o que sai, se eu agora estou falando que é o que entra? Porque pelos olhos você aprende, e do seu interior você decide se você vai praticar aquele mal, se você vai aprender aquele erro, se você vai colocar em prática. Entra pelos olhos e pratica. Então os olhos, é como eu posso chamar os olhos e os ouvidos da boca da alma, porque é por onde você come o que entra na alma. Traz uma coisinha para mim, Gabriel. E o outro são os ouvidos. Pelos ouvidos a gente escuta tanta coisa, assim como os olhos. Você pode emprestar os seus ouvidos para escutar o que não presta. Quantas pessoas emprestam os ouvidos para escutar aquilo que o tornam pior, que o tornam mal? O que eu escuto no meu dia a dia. Por onde vem a fé? Onde é que a gente aprende a ter fé? Por onde é? Pelos ouvidos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Agora eu pergunto para os irmãos, e eu queria que os irmãos refletissem no que eu estou passando para os irmãos. Se a fé vem pelo ouvir, o que é a fé? A fé é um aprendizado. A fé é algo que você ouviu, conheceu e aprendeu. Então o que é fé? Fé é conhecimento. Compreenda junto comigo o que eu estou falando para os irmãos. A fé é o conhecimento. Se os discípulos não tivessem perguntado a Jesus e Jesus não os tivesse respondido, eles não teriam aprendido e aquilo não teria alimentado a fé deles. Mas agora os discípulos foram até Jesus e perguntaram: Jesus, nos ensina o que é isso. Você sabe como foi que os discípulos aprenderam a curar? Aprender, irmão, a gente aprende a curar? Aprende. Porque para você curar, você precisa ter fé. E a fé vem pelo ouvir.
E você ouve algo que você está aprendendo. Jesus Cristo curou e os discípulos imitaram Jesus. Eles imitaram. Se tiver em nosso meio alguém que Deus deu este dom de cura, por exemplo, e nós ouvimos praticar as orações e as curas, de tanto nós vermos, ouvirmos, nós vamos também começar a fazer a mesma coisa. Por quê? Porque a fé é um aprendizado. Então os nossos ouvidos, para nós voltarmos ao que nós estávamos entendendo, através dos nossos ouvidos nós nos alimentamos o nosso interior. Eu pergunto a você, se você está na casa do Senhor, ouvindo a palavra, se você em sua casa está ouvindo os louvores, as mensagens, se você, quando pega no seu celular, você está ouvindo coisas boas de Deus, você vai dormir. Eu pergunto, quando você pratica essas coisas, você passa a ouvir as coisas de Deus, o que é que vai acontecer com você? Você vai ficar alimentado das coisas de Deus. Agora, se você está numa roda de amigos de bebida, por exemplo, depois está ali no futebol, não que seja errado, mas está ali no meio de pessoas que muitas vezes vivem de falar palavrões, falar de futebol, falar disso, de bebida ou daquilo, do que você vai se alimentar? Como vai ficar o seu interior? Poluído. Vai ficar poluído. Então, o que você está ouvindo é o que você está aprendendo, e o que você está aprendendo é o que você vai ser. Se você ficar muito perto de uma pessoa murmuradora, a tendência é que você aprenda a ser a mesma coisa. Se você está muito perto de alguém que fala palavrão, você vai querer uma hora ou outra soltar um palavrão, porque você está perto direto daquela pessoa. Se você fica perto de pessoas que praticam costumeiramente e naturalmente a mentira, a tendência é que a sua alma comece a ficar cheia de mentira, o seu interior. Então, traduzindo o que Jesus Cristo estava dizendo, era isso, que o que contamina o homem, mas irmão, você só falou de coisas que entram, mas quando você ouve, você decide se você quer praticar aquilo ou não. Quando você vê, você decide se aquilo vai ser para o teu bem ou para o teu mal. Você decide se aquilo ali vai ficar dentro de você ou se você vai preencher com outra coisa. Vou citar um exemplo. Se você passar 2 horas assistindo um filme cristão, por exemplo, ou uma pregação, quando você termina de assistir aquele filme ou aquela pregação, você está cheio de vontade de ser crente, né? Você está com mais alegria, com mais firmeza, com mais virtude. Agora, você imagina você trocar esse momento em vez de você ficar escutando uma pregação ou um filme cristão, você passa ali 2 horas assistindo jornal policial, por exemplo. O que é que vai acontecer? O seu interior vai ficar cheio daquilo, cheio de medo, cheio de vista de violência. Irmãos, o que nós ouvimos e vemos é o que nós vamos querer praticar. Irmão? Que prova você tem? Vou dar um exemplo. Suicídio é proibido, não é para ser divulgado em TVs, não pode. Se for ser falado, tem que ser algo muito vago e com muito cuidado. Então, pode ter algum jornal policial que às vezes fala desse assunto, mas não é algo liberado para ser falado.
Por quê? Porque quando é divulgado, as pessoas tendem a copiar, a fazer a mesma coisa. Se uma pessoa famosa, por exemplo, pratica, alguns dos fãs vão praticar a mesma coisa. Essa é a razão de seres humanos procurarem ídolos. Que ídolos? Ídolos. Idolatra seres humanos, idolatra coisas, idolatra imagens, idolatra várias coisas. Porque o ser humano busca imitar alguém. Ele quer imitar alguém. Então, quando o ser humano escuta algo e coloca dentro de si, ele passa a ser cheio daquilo. Então Jesus Cristo, ele fala aos discípulos. Seus discípulos interrogaram acerca dessa parábola, e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Vocês também não entenderam? Não compreendeis que tudo que fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre. Jesus está falando de comida. E é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Irmão, mas você falou de coisas que você viu ou ouviu. Eu ouvi de quem? De outro ser humano. Significa que saiu dele. Ou seja, o que sai do homem é o que contamina. O que sai de dentro de uma pessoa é o que pode contaminar a outra pessoa. O que sai de dentro de você é o que pode contaminar. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. E aqui Jesus, como exemplo para eles entenderem o que é que contaminava o homem, não vou falar sobre esses tópicos, mas ele falou alguns exemplos de coisas que contaminam o homem se deixa levar por isso. Porque depois que o homem é preenchido com aquele mal, aquilo o contaminou. Existe uma experiência social que muitos influenciadores fazem, que é colocar um objeto no chão, um celular, um determinado local, uma bicicleta, um dinheiro, para fazer um teste. E infelizmente o nosso país tem muita gente que está do jeito que Jesus Cristo fala, contaminado. Se a pessoa deixa cair uma carteira, ele não tem a iniciativa de ir lá e devolver, imediatamente coloca, porque na cabeça dele ele vai se dar bem com aquilo. Por quê? O que está dentro dele está contaminando ele. O que ele aprendeu com alguém agora está contaminando ele. São esses exemplos que Jesus Cristo citou. Mas naquele tempo ele disse: os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Tudo isso sai ou não sai de dentro de um homem? Sai de dentro de um homem. Então é isso que contamina o próprio homem. Aí ele passa a ser sujo pelo pecado. Por quê? Porque ele praticou esses atos. Jesus finalizou dizendo: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o que nós vamos aprender com essa palavra para a gente finalizar? A não emprestar os nossos ouvidos para ouvir aquilo que não nos faz crescer. Não emprestar os nossos ouvidos àquilo. Você está ouvindo algo? Faça aquela perguntinha: isso vai me ajudar a ser melhor ou a ser pior? Faça essa análise. O que você está vendo, isso vai me ajudar a crescer, a ser melhor ou a ser pior? Então alimente-se pelos olhos com o que vai fortalecer o teu espírito. Alimente-se com os ouvidos com o que vai fortalecer a sua fé. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu agradeço essa oportunidade, Jesus.